Olá, crias, tudo bom? Hoje, mais uma vez, né, eu fico feliz em estar trazendo pessoas da minha comunidade, pessoas do bairro. Quero atingir outras, mas esse podcast é muito especial. Por quê? Eu sempre falo que eu estou em busca de comunicação e um entretenimento, mas eu foco mais na comunicação. A gente, nessa área digital, a gente está dando muita importância ao entretenimento. E o entretenimento, ele traz muita verdade, muita mentira e um pouco de cada. A comunicação, ela passa a ser ou mentira ou verdade. E eu busco sempre a verdade. Hoje eu tô com a Cíntia, minha amiga. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, Se querida. apresenta pro público, por favor, tá, minha querida? Primeiro eu vou começar agradecendo o convite. Acho de suma importância essa valorização que você está dando para os personagens, vamos botar assim, do Isso. bairro, né? Que apresentam algum tipo de trabalho, que contribuem, que lutam, né? Como todo mundo. E meu nome é Cíntia Weber. Eu conheci o Catarina, eu tinha 8 anos de idade. Eita! Hoje eu tô com 44. Mas eu nasci no Rio, né? Fui para Niterói com 1 ano de idade. E a minha irmã mais velha, ela conhece uma pessoa daqui, fica noiva, casa e vem para cá. Então, foi nesse processo que eu conheci o Catarina. Toda essa família. E eu cheguei aqui por conta disso, né? Ela com o marido, aí 8 anos eu comecei a vir para cá, porque vinha para casa dela, ela é minha irmã mais velha, praticamente me criou, né? E aí foi amor à primeira vista. Então, adolescência toda eu vinha para cá. E aí, quando eu tive a oportunidade de sair de casa, foi um compromisso que eu firmei comigo. O dia que eu sair de casa, eu vou morar no Catarina. Ah, não. Então, eu vim para cá por escolha. Isso é bacana. Isso é bacana. Eu escolhi vir para cá. E aí, eu vim, na época, né, me juntei, né, casei, e vim para cá e morei um tempo de aluguel. E falei que eu ia comprar minha casa aqui. E aí consegui comprar minha casa. E aí a minha irmã falou assim, você tanto fez que enterrou um umbigo no Catarina. Eu falei, pois é. Eu gosto assim, cria, sabe? Então eu sou cria de coração, porque... Sim, mas veio no mesmo processo que eu, de chegar aqui e pegar a rua de chão. Pois é. Né? A gente pegou o Catarina num processo eu vou te falar bem que as melhores memórias da minha vida... Até assim, os momentos de superação, de conquista, foi tudo aqui. Eu devo muito a esse bairro. Isso é legal. Isso é legal, porque eu sempre falo para as pessoas que hoje tem muita criança que vai pegar uma saudade da época de um bairro por causa de uma tecnologia, por causa de um brinquedo. Não, a nossa realidade dentro do bairro foi o chão. Exatamente. Foi o chão. Eu sou da época que ficava sentado na calçada, em cadeirinha, batendo papo até 2, 3 horas da manhã. Eu vinha da escola do Stefânio de Carvalho. Uhum. As calçadas estavam cheias de gente na rua. Sim, sentada batendo papo até de madrugada. Isso não vai existir, eu acho que nem tão pouco mais, né? Infelizmente, né? Pela cultura de vizinhança, vamos falar assim, é o que eu tô te falando, a comunicação é muito importante. Os vizinhos tinham aquela comunicação. Sim. Tinha briga também, mas... normal, né? É normal. A gente briga dentro de casa pra brigar. Mas a gente vê a rua mais cheia. Né? Verdade. Hoje a gente vê os comércios mais cheios e as ruas mais vazias. Eu lembro que eu ia com a minha amiga, a Débora, que morava na 10, 14, 15 anos. Vamos caminhar? Vamos. A gente pegava ali a Bino Parato, batendo papo, ia até lá no ponto final e voltava andando. Só pra bater papo. Nesse sentido. Era essa. O Catarina era um local de encontro. Exatamente. Né? As pessoas circulavam mais, trocavam mais, né? Hoje tem mais esse isolamento. As fisionomias, a gente se conhecia mais. Sim. Claro, teve um crescimento populacional, ok. Mas eu falo mais novamente da comunicação, do bom dia, do falando com quem a gente não conhece de uma forma mais aberta, e todo mundo se conhecer. Exatamente. Eu acho que a gente acaba crescendo muito como população e acaba criando divisões. Né? É normal? Não era para ser. Não. Porque o Catarina é um bairro imenso, não é tudo um bairro só.
Por isso que hoje, para mim, é muito importante sua presença aqui. A gente vai chegar onde eu quero com ela, mas é porque ela não conhecia o Puscri, eu não conhecia o trabalho dela. Eu tenho uma mãe idosa dentro de casa. É essa aproximação que eu tento fazer dentro desse podcast. Isso a gente tá aproximando, nem que seja fora do Catarina, mas tá sempre aproximando alguém a algo importante, né? E você sempre criança, sempre foi muito ativa pro que você propôs hoje, você sempre foi muito comunicativa. Sempre. Porque eu vejo muito isso importante, fui no evento do Catarinão, do jornal, e eu fiquei encantado porque é uma família de comunicadores. Sim. E isso me fez fazer essa pergunta para você agora. Você sempre ouve, você sempre veio dessa família? Sempre, assim, eu sempre tive essa afinidade com o social. Isso sempre foi minha praia, eu sempre gostei da parte social, do conceito de comunidade, de vivência, de troca, isso sempre teve na minha praia. Mas no decorrer da vida, né, eu fui mãe muito cedo, meu primeiro filho eu tive com 19 anos, mãe solo, e aí a gente tem que sobreviver, né? Então esse lado ficou meio parado e eu fui para um segmento totalmente diferente, fui por muitos anos bancária. Caramba. Trabalhei em financeira, banco e tal, mas nunca fui feliz, a verdade é essa. Eu não gostava, mas, né, era o que eu tinha. E aí tive vários cargos, fui gerente de conta, enfim, fiz a vida, né, criei o meu mais velho, depois tive outro filho, né, esse é cria de fato, nasceu aqui, o outro veio para cá, tinha uns 8 anos. Mas o mais novo não, o mais novo é cria de verdade. Aí, quando entrou 2015, teve a crise financeira, né? Então, foi afetado bem essa área de banco, financeira, então teve muito corte. E aí foi o último ano que eu trabalhei em banco. Eu trabalhava num produto nacional e foi o Brasil inteiro mandado embora. Aí eu já estava aqui no Catarina, já tinha minha casa, né? Já estava nesse processo. E aí eu fiquei um tempo nessa procura, né? Desempregada e tal. E aí eu conheci o projeto da Família Acolhedora, do município de São Gonçalo, na escola do meu filho mais novo. E resolvi ser voluntária nesse projeto, que você acolhe crianças que estão em processo judicial, né, estão sob cuidado, né, jurídico, afastadas de suas famílias de origem temporariamente. Então, elas moram com você cuida e tal. E aí, nesse processo de acolhimento, eu fui me integrando na Secretaria de Assistência Social e fui convidada para trabalhar. Aí eu comecei como ADM na Residência Inclusiva, que é aqui no Catarina, na Rua 7, né, que é um acolhimento para pessoas com deficiência. É uma residência mesmo, né? E ali começou todo esse processo. Fui coordenadora lá por 2 anos, coordenei o Dandara, que também fica aqui no Jardim Catarina, ambos na Rua 7, né? E fui coordenadora lá também, até que há 4 anos atrás eu fui convidada para assumir o Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa, que aí foi realmente o auge do meu encontro profissional, porque eu sempre gostei muito da pasta da assistência, é a minha praia, é o que eu gosto realmente. Mas ali eu encontrei o nicho, vamos botar assim, sabe? É isso. Eu encontrei o que eu realmente quero, a pasta realmente que eu quero. E aí, mas assim, foi um processo também. Eu tenho muita fé, né? Não estou levantando bandeira em nenhuma religião, porque a gente, né? Cada um com o seu. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. E no ano de 2020, eu, coordenadora ainda da Residência Inclusiva, em junho de 2020, eu perdi a minha mãe, né, época de pandemia, Covid, idosa. Minha mãe era saudável, não tinha nenhuma comorbidade, e em 18 dias, né,
Isso caiu na nossa família como uma bomba, foi muito difícil. Mas eu continuei trabalhando, enfim, né? Aquela coisa com luto. Quando dá 6 meses que minha mãe tinha falecido, eu sou convidada para ir para o centro de referência da pessoa idosa. Olha isso. Olha isso. E aí eu lembro, tem até isso no meu Instagram lá, que quando eu cheguei assim, que eu olhei para a placa, que eu li, eu falei, Deus, o que você está querendo de mim? Porque eu acabei de perder minha mãe idosa, tô no luto, tô indo trabalhar num lugar cheio de pessoas idosas. Na minha cabeça, eu falei, eu vou sofrer todo dia, né? Porque eu não tô mais com a minha mãe. E aí foi justamente o contrário. Você traz vida. Ali eu fui ressignificando o luto, sabe? A troca. Eu fui vendo um pouquinho da minha mãe em cada um. E eu fui me apaixonando pelo aquele trabalho, né? Eu sou, na minha primeira formação, turismóloga licenciada. E aí cheguei lá, a coisa foi tão assim, eu falo que deu match mesmo. E aí eu fiz pós-graduação em gerontologia para me especializar, então hoje eu sou gerontóloga. Por que a sua importância que hoje para mim, ela faz todo sentido. Há um tempo atrás, um camarada falou que eu tinha que atingir os públicos mais jovens. E eu acredito que sim, né? O CRIA, a gente tem que atender os CRIAs para mostrar para eles a realidade, mas todo CRIA vem de alguém que foi criado. Exatamente. Né? Eu tenho uma camisa que até uso, CRIA não é criado. E a gente tem que trazer essas pessoas para o cenário também. Sim. Porque eu sou de um bairro gigantesco. Só que as nossas referências, às vezes, não tem mídia. Não chega a história de alguém antigo no bairro. Né? A gente está pegando muita gente que não percorreu o caminho de barro do Jardim Catarina. Exatamente. E tem uma mídia super alta e vocês não estão errados. Só que a minha história hoje começa com a história dos meus pais. Aquela senhorinha que você fez um pré-podcast lá embaixo. Minha mãe roubando a cena, hein? Essa história precisa ser contada, sem dúvida. Sabe? Então, eu quero não atingir só uma geração. Eu quero atingir as comunidades, os bairros, as necessidades que precisam. Então, o seu trabalho é prioritário dentro da comunidade. Sim. Eu costumo dizer, Carlos, que assim, nosso trabalho eu me sinto muito privilegiada, porque eu trabalho mão contrária, né, ali. Nosso espaço, ele não resolve problema, ele evita problema. Geralmente, né, se tem a referência de assistência social, é problema. Resolver algum problema de alguém e tal. E a gente não, a gente trabalha justamente para evitar isolamento, depressão, comorbidades, garantir direito, informação, estar integrado e tal. Então, isso realmente é um privilégio hoje, né? Mas é um direito. O fato que é um direito. Então, hoje a gente trabalha com a garantia de direitos dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, né? E essa população só cresce, tem vários estudos de vários países, isso é uma questão mundial, de que o índice de natalidade está caindo e o de envelhecimento subindo, né? Se eu não me engano, o último estudo diz que até 2050, a cada 6 pessoas, 2 vão ter mais de 65 anos. Então, você projeta isso para daqui a alguns anos, né? A quantidade. Então, qualquer política pública que esteja na via emergente de pessoas idosas está caminhando certo. Porque vai ser uma população... Não, eu sempre falo para vocês, né? Pô, segue as pessoas que estão vindo aqui, mas hoje eu peço, por favor, que sigam ela. Porque quem não tem um idoso em casa e às vezes não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, a gente tem no bairro o local exato para conduzir a sua avó, a sua mãe. E não é forçadamente não, porque o que ela está sendo aqui, eu já conheci ela fora daqui, é esse carinho, é esse sorriso, é esse acolhimento. Eu creio que o espaço ele está aí para isso, né? Sua vozinha está reclamando em casa, leva ela para conhecer o espaço, sair daquele quadradinho de conflitos que, né, são mínimos. Que a gente estava conversando lá embaixo que o cotidiano
realmente não combina, né? O idoso, às vezes, ele acha que ele não se enquadra em lugar nenhum. Exatamente. A minha falecida bisavó, né, da Bahia, ela morreu com 103 anos. Nossa. E quando eu fui lá visitar ela, eu só tinha ido lá na Bahia, a última vez com 8 anos. Eu voltei com mais de 20, e a minha bisavó me reconheceu. Ai, E sentado no meio da família, os meus primos chegaram e comentaram: pô, como é que você aguenta ficar aí escutando isso o tempo todo? Eu falei assim, porque justamente ela não tem ninguém para ouvir ela. Pois é. Ela tá abandonada dentro de uma casa, e as histórias chatas são aquelas histórias que hoje, às vezes eu vejo, a família vai ficar meio chateada, mas sabe que o amigo não tem problema com isso. É a história que vocês postam numa foto com o título embaixo: Saudade da Bisa. Queria escutar mais, mas quando ela queria falar, ninguém queria ouvir. Então, o serviço dela, às vezes, é o ouvido Sim. que o idoso precisa dentro de casa, que vocês, às vezes, não dão. Sabe por quê? Por causa da resenha, por causa do Instagram, por causa da internet. Passa a ter um ouvido mais apurado, até para ouvir essa mensagem passada por ela aqui hoje, conduzir o seu idoso para lá, para ter um dia bacana. Se eu não me engano, esses dias no Instagram, eles estavam passeando. Sim. Acho isso muito bacana. Toda sexta-feira a gente sai. Toda sexta-feira. Tá escutando isso? Então, por favor, vão lá conhecer a página dela. Vou botar na descrição. Vai ser uma página que eu vou estar carregando sempre dentro do Puscria, mostrando conteúdo. Porque o amigo, às vezes, está na correria, vendendo alho, fazendo segurança, fazendo design, capinando lote. Mas eu tenho que dar uma atenção para os cria para estar compartilhando coisas essenciais. Sim. Tá? É isso que é importante. É isso, né, Carla? É complicado quando a gente fala do cotidiano familiar ou do contexto familiar, né? Porque cada família tem suas questões, né? É a grande família mesmo, do programa. E, assim, o nosso papel lá realmente não é julgar, né? Mas é entender o que aquela pessoa idosa realmente precisa. Porque foi como a gente estava conversando lá com sua mãe, o cotidiano hoje realmente é muito difícil. A nossa é correria, né? Entra, sai. E o idoso, ele já está na fase de parar. Aí na linha de esquecimento. Exatamente, ele tá com tempo pra tudo. Tá em casa sentado vendo televisão, tá bom. Entendeu? Não tem que trabalhar. Pois é, e aí acaba criando esse conflito familiar, porque a pessoa idosa ela vai se isolando e tá vendo um ir, um voltar, eu não consigo acompanhar, e aí começa a se sentir inútil. Eu não sirvo mais, eu não produzo mais. Principalmente o homem. A mulher, ela ainda tem um start, né? Como sua mãe falou, não, eu vou lá, faço a ginástica. Mas o homem, ele é mais preconceituoso com ele mesmo. Ele trabalha, entendeu? A vida toda, e quando para, ele para com tudo porque acha que não serve para mais nada, só trabalhar. O homem, ele tá ligado, ele só se sente produtivo enquanto ele pode trabalhar, enquanto ele tem vida sexual ativa. Verdade. Quando essas duas coisas param, ele entende na cabeça dele que acabou, ele não é mais nada, entendeu? Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Não, eu tô falando que é estudo, a gente sabe, é isso mesmo. O homem, ele se sente homem, né, enquanto ele produz, enquanto ele, né... E depois ele acha que a vida acabou. Isso aí. E por que eu falei aqui das pessoas conduzirem o seu idoso até lá? Porque assim, quando você conduz a primeira vez, ele chegou até o espaço. Depois ele vai querer ir. Sabe? É levar para conhecer. No nosso primeiro momento, quando faz a inscrição, né? Geralmente a pessoa idosa vai com algum familiar. Então a gente senta com a assistente social, faz o estudo, né? Tem uma ficha lá que ela faz as perguntas, faz esse primeiro momento da chegada para entender qual é o contexto, qual é a necessidade, se saiu recentemente de algum processo de saúde, porque chega lá alguns que recentemente tiveram AVC, ou estão no processo de Alzheimer, né? Outros não, só porque querem fazer alguma coisa, enfim. A gente entende qual é esse quadro, direciona essas atividades e já fica apto a frequentar. E aí começa assim, muito devagarinho, mais quietinho, daqui a pouco, tá uma beleza. Cíntia, eu achei isso importante porque até eu vou falar para vocês aqui, eu quero conhecer minha mãe de uma outra forma. Sim. Porque a vida toda da minha mãe, eu sempre falei pros meus amigos, né? Eu sou filho de dois resilientes.
né? Meu pai morou debaixo do viaduto da Alcântara, você ficou sabendo dessa história. Isso, incrível. A minha mãe é analfabeta, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Só que a vida dos meus pais foram muito trabalho. E minha mãe, mesmo aposentada, ela se viu presa nisso. E eu sempre falei, mãe, a senhora tem que comer bem, a senhora tem que passear, a senhora tem que conhecer outros ambientes para a sua cabeça estar processando coisas novas. E ela fica pensando, mas eu fazer, como é que eu vou, sabe? Então, hoje, eu tô te falando, você ter vindo aqui não vai ser só útil para estar na internet, não. É para dentro da minha família. Eu quero que a minha mãe vá e tenha uma experiência que eu vou acompanhar ela lá para eu realmente saber quem é minha mãe. Pois é, eu falo muito que, assim, muita gente me pergunta, porque depois que a pessoa idosa começa a frequentar lá, a mudança dentro da família é absurda, né? Ah, minha mãe agora tá mais isso, tá mais aquilo, não sei o quê. Então, constantemente me fazem essa pergunta. O que vocês fazem lá? Porque fulano mudou tanto e tal. E aí eu sempre falo que não tem fórmula mágica. O fato da mudança se dá na socialização. Trocar. Como a gente está trocando aqui. Eles trocam lá. Entendeu? Só que eu brinco que eu falo que é igual o conceito de adolescente. Precisa andar em bando? A pessoa idosa também. Precisa estar com os seus. Porque é um probleminha de depressão que o outro também tem, é uma história de superação com o filho que o outro também teve, tem pessoas idosas lá que vivem lutos dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus netos, ou que estão em processo de caso de doença na família, e aí encontra outra que está passando pelo mesmo problema, e aí eles vão trocando. Hoje lá, a gente tem uma galerinha que eu falo que eles são as panelinhas, eles só se inscrevem para ir no passeio juntos, eles só vão a um evento, eles combinam, eles têm grupo de WhatsApp que eles combinam, hoje a gente vai, né? Aí vão lá pro dia da inscrição do passeio, a fila todinha, só vão no passeio se forem juntos, entendeu? Então eles criaram vida social fora de suas casas. E é isso que é a transformação. Mas isso tem muito, eu vou te falar agora, tá? Eu sou um cara que sou muito observador, isso tem muito também do DNA que você botou ali desde quando você chegou, vivendo o seu luto. Sim, sim. Porque se você chega no espaço só em clima de luto, seria um espaço para as pessoas estarem ali dividindo o luto num ambiente mais triste. Mas acho que você canalizou também deles um pouco de vida para você devolver para eles da forma mais correta. E tem alguém muito feliz com isso, você sabe. Eu tento fazer por eles o que eu gostaria de ter feito pela minha mãe. Ontem mesmo eu estava comentando sobre isso. Isso é uma parte, um assunto assim, muito sensível, né, emocionalmente, que tem 5 anos, é recente. Mas, assim, ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Eu gostaria muito de ser a Cíntia de hoje, com essa vivência. Que talvez acontecesse isso com ela em vida, para você estar com ela ali. Exatamente. Eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje, antes dela falecer, né? Porque eu já tive do outro lado também, eu não consegui entender qual era realmente a necessidade da minha mãe, pessoa idosa. Eu só via ela, minha mãe. Mas existe uma necessidade da faixa etária mesmo, né? Física, emocional. Existe uma perda cognitiva, existe uma perda física, e que a gente tem que se adaptar, né? E compreender que isso é um processo que todo mundo vai passar. Eu estou envelhecendo, você está envelhecendo, né? Enfim, a gente vai chegar. E esse foi o choque que eu tive. Por isso que eu quero participar disso com a minha mãe, porque quando você é leigo, você realmente se perde, né? Você não consegue ter essa compreensão ampla do processo de envelhecimento, né? A gente precisa entender que a idade chega e as limitações também. Sim, claro. Às vezes a gente exige um pouco dos nossos pais e avós uma certa mobilidade, uma certa eficiência, uma certa inteligência, só que a gente não se prepara para algo que é comum de acontecer. Exatamente. Porque o processo de comprometimento, entre aspas, né? É normal, né? O que a gente ali tenta evitar é que isso se avance para uma coisa mais grave. Porque, por exemplo, o idoso que se isola, que começa a ficar deprimido, porque depressão para a pessoa idosa não é só chorar, ficar deitado e não querer comer, não. Ficar o dia inteiro sentado vendo televisão, não falar,
eu faço comida só para mim, então não vou comer. Isso é um processo de isolamento. Eu vivi isso aqui. Entendeu? Isso é. Pode parecer que, fulano só não quer comer, tá enjoando. Não, mas para a pessoa idosa é um processo. Só em ela fazer o exercício de abrir mudança, no sorriso, na animação. Exatamente. Aí, então, quando esse processo ele começa a avançar de isolamento, as doenças começam a chegar. Aí a pressão sobe. Quem tem a predisposição ao Alzheimer começa a comprometer, porque o cérebro começa a ficar parado, não tem estímulo, entendeu? E aí, ladeira abaixo. Então, lá é um espaço que justamente evita isso. A gente entende as limitações, a gente adapta as atividades. Por exemplo, na terça-feira eles jogam dominó, sueca, jogo da memória, mas tudo adaptado em relação a questão, uma dificuldade de ver, uma dificuldade motora, tudo, tem todo um processo. Então, para que se mantenha estimulado, justamente para não ter esse tipo de coisa. E Cíntia, você tem um número exato de mais ou menos quantos idosos vocês atendem hoje? Olhando aqui para minha DM, que é ela que cuida desses números. Ativos, né? Ativos que eu falo que estão lá semanalmente, sim. 123. Inscritos nesses anos todos de equipamento? 334. Caramba. Inscritos. E esse projeto, ele tem só uma base ou ele é algo que vocês tendem a expandir? Porque o Catarina é um bairro muito expansivo. Sim, né? sim. Para a locomoção que eu digo, por exemplo, quem mora mais pro lado do Santa Luzia, Catarina, tem alguém que atende ou não? É só vocês que têm esse trabalho específico? Então, hoje... Que eu não conheço, né? Ele é o único equipamento no município de São Gonçalo inteiro. E esse é o meu grande sonho. É o meu projeto, realmente, é o que eu viso para o futuro, é conseguir trabalhar, mostrar a potência que é a pessoa idosa, para que a gente consiga ampliar esse serviço. Hoje, realmente, o que eu projeto na minha mente é que teria um centro de referência no mesmo conceito de CREAS e CRAS, que são as metropolitanas. Um que atende tal bairro, tal bairro, tal bairro, outro, entendeu? Então, esse é o meu sonho futuro, porque a gente sabe que 132 não é nem 0,0 da população idosa do município de São Gonçalo. Totalizando, né? Mas vale a pena registrar que a gente é pioneiro, né? É um equipamento da prefeitura, atual governo, né? Do Capitão Nelson, Secretaria de Assistência Social. E que é como você está aqui, tudo tem que ter um começo, né? Começo, é verdade. Mas já é importante frisar que a gente tem um governo que olha para a pessoa idosa, né? Porque tem município que nem isso tem. Não, é isso aí. Entendeu, crias? Vamos fazer algumas coisas acontecer para não ver acontecendo? É sobre isso. É tão importante. E vou falar aqui, 90% do meu público ou mais não sabiam. Verdade. E a gente tem dentro do Jardim Catarina algo maravilhoso que a gente precisa fazer expandir. Não é questão de obrigação, não. É questão de utilidade, necessidade. Sim. Acaba se tornando uma obrigação, claro. Mas é importância. Porque, imagina, um centro desse, eu digo que em 3 pontos do Jardim Catarina, pela entrada de Santa Luzia, meio pro outro lado. Pra gente poder estar atendendo esse público. Porque às vezes demanda um pouco de questão de localização, geografia. Hoje quem mora no Jardim Catarina é privilegiado, realmente, né? Mas a gente tem inscritos de outros municípios, outros bairros, Vista Alegre, Barro Vermelho, Covanca, que pegam um ônibusinho. Covanca já é outra extremidade. Tem. Aí, que bacana. Vem pra cá, assim, não é a maioria, claro.
A maioria já é de Catarina, mas tem sim. Eu, de antemão, já vou pedir para você sempre me mandar conteúdo no meu direct, no meu WhatsApp, Vou tá? mandar. Para eu estar compartilhando, porque eu sempre falo que eu fico muito feliz da minha página eu estar usando para coisas reais. Sim, não. E eu sempre falo pra galera mandar para mim, porque eu ainda não tenho uma assessoria, mas se Deus quiser eu vou ter para eu estar me atendendo para isso, porque você viu que eu levo uma vida muito real. Sim. Por exemplo, hoje eu acordei às 6h30 da manhã para fazer design, para adiantar um trabalho que eu ajudo um projeto lá de Itaipuaçu, Sudoeste Fight. Aí eu venho cuidar dos meus cachorros na casa dos meus pais, eu venho preparar o estúdio, eu vou sair daqui, já estava pensando em vender os meus alhos. Então, no meu WhatsApp pessoal mesmo, para mim, eu já pego e jogo, porque eu quero estar fazendo esses trabalhos. Né? E coisas importantes. A galera às vezes me manda, pô, Júnior, tá acontecendo operação no Catarina, você não vai botar na tua página? Não, eu falei, não. É importante eu avisar que está acontecendo para alertar a comunidade. Uma questão de segurança. Mas eu não quero estar botando ninguém que foi alvejado. Eu não quero estar falando sobre algumas coisas que não me competem. Exatamente. A gente já vê desgraça o tempo todo, né? Tá vendo? Sim. Aí eu acabo, se eu começar a publicar isso na minha página tiver um engajamento bom, eu acabo encobrindo o seu conteúdo que é mais importante. Sim, sim. Sabe? A gente tem que... Ainda mais com o Jardim Catarina, né, que já é tão estigmatizado, a gente realmente precisa mostrar esse lado, que é um bairro de gente feliz, que produz, que conquista. Eu falo que o Jardim Catarina é um bairro muito rico. Sim, sim. Jardim Catarina é um bairro muito rico. A gente tem um polo industrial aqui dentro, têxtil, né, comercial, vamos dizer assim, Albino Parata é o nosso mini Alcântara. Pois é. Sempre falo isso. A gente sai de casa, eu vendendo ali na rua, passo muito por isso, né? Das pessoas falarem, mas eu prefiro comprar no Alcântara. Eu falo, no Alcântara você paga 18. Não, R$4 para ir, 4 para voltar. Exatamente, porque tem o custo da passagem. E agora o mototáxi 7. Tá entendendo? E eu falo isso para as pessoas. Então eu quero sempre estar participando de uma ajuda boa para botar lá no meu stories coisas pro bairro para atender vocês. Que estão vendo o Puscria hoje de uma outra forma. Eu estou muito feliz com o resultado que está acontecendo. Porque eu acredito muito que a partir do episódio de hoje, vocês vão estar acionando, querendo saber. Outra coisa que eu falo, eu não estou trazendo pessoas que vocês vão ver na orla de Copacabana, não. Pode ver a passeio, mas vocês vão ver pessoas que vocês vão encontrar na padaria, fila de banco, lotérica, andando pela rua, que essa é a mágica que eu tô querendo trazer no Puscria, que as pessoas passam a enxergar e não só ver. A gente vê muito, a gente enxerga pouco. Então, a pessoa que tá vendo você aqui hoje, caramba, ela tava no Puscria, vou perguntar sobre... Isso já acontece, né? Porque eu, sábado, domingo, que eu vou no mercado, que tem tidas, oi, minha filha! E você... Aí me apresenta pra filha, ela aqui, ó, foi ontem ou antes de ontem, eu passei por uma que tava conversando e falou assim, ela é da turma de alfabetização e letramento. Isso é muito importante também falar, né? Não, nós vamos falar. Eu quero que você abra a sua caixinha de ferramentas. Hoje a gente está com 28 alunos, 28 pessoas idosas aprendendo a ler e escrever. E agora já estão na fase que estão fazendo cálculo com 2 números, conta com 2 números e tal, né? Eu conheci um rapaz, ele não é nem idoso, tá com seus 30 anos que não sabe ler e escrever. Pois é. Irmão, vou falar o seu nome não, porque a gente não quer constranger alguém. Não. Eu mando, às vezes eu esqueço e mando mensagem para ele escrevendo, e ele fala, pô, irmão, não sei ler. Olha, irmão, tem pessoas de 50, 60 e 70 anos aprendendo a ler e escrever. Exatamente. Não cria barreira não, cara. Vem fazer o diferente. Aqui dentro do Jardim Catarina para você. Você não é do bairro, mas o acesso é para todos. Sabe? E é sobre isso. Tem pessoas que têm vergonha, né? Eu passei por ela estava falando com o rapaz e falou assim, essa aqui é a minha diretora. Porque ela é da turma de alfabetização e letramento. Essa aqui, ó, onde eu estudo, ela é a minha diretora. E, gente, eu fico tão feliz de ver pessoas se tornando referência dentro do bairro com conteúdo. Sim. E somos tão poucos. E eu vou te falar que, assim, no dia que a gente gravou pro Globo Comunidade, a repórter me perguntou qual era dessas atividades, no meu conceito, qual era que era mais, assim,
né, mais efetiva. E sem pensar, eu falei que era alfabetização e letramento. Porque nós estamos falando de pessoas com mais de 60 anos que viveram, se adaptaram, sobreviveram, encontraram jeitos da mecânica, né, do cotidiano, presas. Porque ler é libertador, né? Então, você imagina você viver mais de 60 anos aprisionado por não saber expressar sua própria identidade, tipo, escrever, assinar e tal. Então, para mim, é o projeto que mais mexe com a autoestima. Porque quando aprende a ler, quando assina o nome... É um novo mundo. Parece que ganhou um poder, entendeu? Parece que, tipo assim, as portas se abriram. Tô livre. Agora eu posso falar por mim mesma, entendeu? Mas, Cíntia, o poder do conhecimento é algo exatamente, a educação liberta, né? Demais. Então, para mim, realmente, é um dos projetos que eu tenho mais orgulho ali, porque ver eles sentadinho ali, concentrado, sabe? Hoje a gente está com uma psicopedagoga lá, que é maravilhosa. Eu acho isso bacana porque eu volto lá atrás, que minha mãe ela não sabia nem ler e escrever. Ela aprendeu um pouco com a gente. Porque a minha irmã, ela sempre passou conhecimento pra gente na medida do possível, sempre cobrou estudo. Minha mãe era a pessoa que parava pra fazer o dever com a gente sem saber fazer direito. Pois é. E naquela forma ela estava aprendendo. E minha irmã, a gente cresceu muito cobrando isso dela e ficar ensinando. Mãe, é assim. Ela assinar o nome dela, a gente ficava naquilo, mãe, M-A... Aí a gente foi fazendo isso com a minha mãe. Hoje minha mãe ela sabe ler, escreve. Ótimo. Só que eu ainda vou reforçar mais isso nela. Porque uma coisa é o idoso ele aprender a ler e escrever. Outra coisa é ele ter confiança em ler e escrever. Sim. E isso é um trabalho pedagógico. Nossa aluna. Não, a minha mãe eu vou fazer questão de levar lá. A gente... Eu falo que assim, porque tem o EJA, né? A rede... municipal, estadual, ela tem o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que geralmente é no horário da noite, né? Mas eu falo que o nosso lá é diferenciado pelo fato que é uma turma só para pessoas idosas. A pessoa idosa no EJA, ele vai estudar com o adolescente, com a pessoa que trabalha e tal. Ele tem que se adaptar ao método de ensino. Ele vai ter que se adaptar ao conceito da sala, entendeu? No nosso espaço, não. O método de ensino é adaptado a eles. Isso aí, entendeu? É projetado para atender eles. Então, a Marta, que é maravilhosa, vou agradecer aqui, Marta, ela faz lá... esses dias mesmo eu fiz um videozinho lá de uma dinâmica para trabalhar o raciocínio lógico, rapidez. Então, ela criou um método mesmo dentro da psicopedagogia para estar ensinando. E eles estão voando. Tá lindo. E Cíntia, uma pergunta que eu quero fazer. Eu já falei que eu vou caminhando conforme a gente vai conversando aqui e você vai falando coisas bem importantes. E esse processo de colaboradores, como é que você foi elaborando esse time forte? Porque eu volto a falar, tudo tem que ter o DNA de alguém. Você não vai querer botar uma pessoa que vá contra algo que você acredita e idealiza. Não tem como. Tem que entrar lá com o coração. Como é que você fez esse processo de captar essas pessoas para dentro do projeto? Quando eu cheguei lá, já tinha algumas pessoas, né? Recentemente a gente fez mudanças no quadro de funcionários e isso foi maravilhoso. Foi muito bom. E hoje... A maioria das pessoas ali já trabalharam comigo em algum momento, então são pessoas que eu já conheci o trabalho, né? Inclusive a Marta, essa que eu tô falando, que é a psicopedagoga. Quando eu era coordenadora da RI, ela trabalhou lá, então eu já conheci o trabalho dela e eu era... Fica mais fácil, né? Exatamente, eu era louca para trazer ela e quando teve a oportunidade, eu falei, vem, e não estava errada, deu super certo. E tem também as pessoas que chegaram, né? Por contratações, enfim. Mas eu falo que Deus é tudo, né? Manda as pessoas certinhas. E quem não era certo, chega lá e fica certo, porque não tem como não se apaixonar pelo trabalho ali. Não tem como. Teve gente que ainda assim não... mas acontece. Sempre tem gente ruim mesmo. Existe qualquer setor. Entendeu? Não adianta, você vai...
A pessoa, quando é ruim, você vai dar tudo, ela vai continuar naquela essência ali, nada Essa muda. é a verdade. Enfim, segue o caminho, O né? tempo muda, a pessoa se muda. Exatamente. Essa é a verdade. Mas a verdade é que a equipe toda acaba se integrando, todo mundo compra a ideia, né? E eu acho assim, no sábado eu ouvi da Mari, que teve lá a parceria com a gente, ela falou que lá é um time que dá o melhor de si, porque tem uma liderança que também dá o melhor de si. Eu acho que eu contamino a minha equipe, deve ser isso. É isso. E o bom acabo líder, contaminando ele arrasta com exemplos, né? Eu trabalhei muito tempo em estaleiro e essa era uma briga minha com os meus encarregados, que não é só comandar, é ser exemplo, é ser espelho. Se você não mete a mão na pá e na enxada para capinar, você não ensina a fazer, mas você vai cobrar bem feito. Mas como que você quer? Então você arrasta com exemplos. Isso é muito importante. Inclusive, vou deixar aqui meu coraçãozinho para minha equipe toda, né? Porque senão, depois ela só falou da pedagoga. É um time, né? Lá a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, que é a pedagoga, assistente social, psicólogo, tem a DM, educadores, aí a parte de Copa, serviços gerais, recepção. E Cíntia, como é que foi a importância? Porque eu sempre falo que é muito importante, a rede social ela tem 2 caminhos, né? E você começou já com a era digital, ou foi algo que você teve que se reinventar para introduzir isso, para atingir pessoas? Porque no boca a boca às vezes fica muito difícil, né? E na era digital você ainda consegue ter um alcance. Eu ainda estou nesse processo, né, Carlos? Porque, assim, meu Instagram, meu Facebook era pessoal. Não tinha nada, assim, realmente profissional. E aí, quando eu vim candidata, eu tive que mudar esse perfil do Instagram para começar a projetar, né, realmente um perfil profissional. Foi tudo muito assim, né, em cima. E ainda eu tive o azar, porque quando acabou a campanha, eu não fui muito feliz com as pessoas que vieram me ajudar. A verdade é essa. Por falta de experiência, por falta de conhecimento, foi tudo muito inexperiência mesmo minha, né? Tudo muito novo e, né? Um mundo novo para mim, realmente, porque eu não tinha a bagagem para poder... Exatamente, eu não trabalhava a internet para estar projetando assim, né? Era como todo mundo, normal. E aí, confiei em pessoas que não deveria confiar, mas enfim, passou. É até bom acontecer, né? Foi uma escola danada, exigiu emocionalmente de mim extremos. Teve um período da campanha que eu achei que eu ia pirar, porque é pesado, não é fácil. E aí, essa pessoa que administrou, eu tô falando assim, mas eu não tenho certeza que é isso, acho que ele administrava muitas outras páginas, e aí o próprio Instagram entendeu que era... Não dá um alcance, né? Não, entendeu que aquelas páginas poderiam ser páginas de como hacker, entendeu? Acontece isso. E aí derrubou o meu Instagram Caramba. O que eu fiz de campanha. Aí você perde tudo que tá ali para poder ter um alcance maior agora com esse projeto, né? Aí... Então você começou do zero. Recomecei, né? Acho que novembro do ano passado, que eu recomecei. E aí hoje o Instagram tá só realmente a questão profissional do espaço, tudo que a gente vem criando, divulga ali. E tem a comunicação da prefeitura também, que, né, já faz, mas aí ela cuida como um todo, né? Eu costumo falar, e você contando isso, né, eu afirmo para você, né, a obra da segunda casa sempre vai ser melhor do que a da primeira. Então, se aconteceu, tanto como pessoas e ocasiões, eu falo isso aqui hoje para mim, né? É pra gente saber quem sim, quem não e quem nunca. Pois é. Pronto. Pois é. E você deixou uma outra pauta no ar que eu vou te perguntar agora. Porque é um trabalho que exige muito do seu mental. E tudo que exige muita gente, eu falo isso porque eu já passei diversas vezes por isso.
Já pensou em parar em algum momento? Ah, É a pergunta aqui. não tem como, né, fazer... Claro, tem Gasta hora energia. que gasta, tem hora... E não é só isso, né, porque tem as questões pessoais também, né? Eu tenho meus problemas como todo mundo tem, Você né? tem uma casa para administrar Exatamente. uma hora você tem que faltar de um lado para estar suprindo em outro. Eu sou dona do meu lar, assim. Eu tenho um filho de 14 e um de 25. Né? Então, eu mantenho minha casa, eu trabalho, é tudo eu. E né? o trabalho social, você acaba sendo uma família imensa, né? Exatamente. Mas, como eu falei, ali é um lugar que eu tenho retorno positivo todo dia. Então, isso motiva. Tem hora que o cansaço bate, tem hora que eu falo assim, ai, hoje eu não tô aguentando, hoje vai ser pesado, eu não quero ouvir. Hoje, por um acaso, é um desses dias, eu cheguei lá, estava muito sensível de manhã, não estava conseguindo, nem cada idoso que me abraçava estava me dando vontade de chorar. Mas, por incrível que pareça, cura, entendeu? Vai curando. Aí eu falo, ai, hoje não vai dar para mim, não. Cara, quando eu passo daquele portão, aí começa, minha linda, não sei o quê, aí abraço um, aí beijo o outro, não sei o quê, quando eu vou ver, já foi. É o que eu tô te falando, então, o espaço é um espaço de cura, não só para você, como para as pessoas que vão. Então, no mesmo tempo que a vontade de desistir vem, ela vai embora, não dura, entendeu? Eu pergunto isso porque eu passo muito por esse processo. A gente que... E outra coisa, quando a gente quer fazer algo bom, puro, a gente acaba ficando cada vez mais invisível. Porque é aquela conversa que eu levei com você aqui no pré-podcast. Às vezes, a gente perde por entretenimento. Verdade. E você não quer se vender por entretenimento e você fica naquela luta de falar, cara, eu não acredito que as pessoas não estão enxergando algo tão bacana e tão real e estão trocando isso por algo banal. Isso vai minando as nossas forças. Eu já pensei muito. Mas eu acho que o segredo, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que eu não combino com tristeza. Eu e tristeza não tem nada a ver, entendeu? Caminhos opostos vocês fazem, né? Não é que a tristeza não vem, porque a tristeza sempre vem, é o processo normal, mas ela não me domina, assim, entendeu? Do mesmo jeito que ela vem, eu arrumo um mecanismo de jogar para um outro lado, focar outra coisa e vou embora. Porque se a gente realmente deixar, aí consome e acabou, né? E você falou isso, eu tive essa sensação quando eu te conheci. Porque você conversou comigo com um sorriso no rosto, com uma vontade, sabe, de falar sobre algo. Sim. Por isso que eu falo para as pessoas, podem chegar até mim para falar. Você falou de uma preocupação que eu acho extremamente importante. Pô, mas eu não tenho mídia. É justamente isso que eu quero. Eu quero criar uma família dentro desse podcast para a gente crescer juntos. Não é sobre mídia, é sobre alcance. Sim, sim. Se a partir de hoje, aqui dentro desse podcast, você alcançar um idoso, para minha vitória. Com certeza. Para minha vitória. Já alcançamos uma, sua mãe. Isso aí. Porque o seu canal não é um canal de mídia, é canal de ter pessoas ali. Sim. E isso transformar numa mídia. Porque não adianta ela ter 1 milhão de seguidores. Para nada, né? Futilidade. E ter 100 idosos. A questão é crescer o número de idosos. Claro, porque eles são o público que merece realmente, né? Foi o que a gente estava conversando ali na sala. Não é favor, é garantia de direito. A gente tem um estatuto, tem uma legislação, tem vários programas no estado, governo federal, exclusivo para a pessoa idosa. Até... Ano passado também eu era presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, então eu trabalhava dos dois lados, aqui construindo, né, essa prevenção, essa via positiva, e ia fiscalizar a instituição encontrando pessoa idosa maltratada, pessoa idosa em cárcere privado, de ter que chamar a polícia para dono. Porque, assim, a estrutura do Conselho Municipal é paritário, né? Sociedade civil e governo. Então, eu sou representante governamental.
Então, 2 anos governo, 2 anos sociedade civil. Então, eu cumpri meu mandato de 2022 a 2024, e aí agora de 2026 o presidente é sociedade civil. E aí, mas eu, né, tô no conselho. Só não tô como presidente. Aí depois volta, enfim. Sim. Então, nesse meu período que foi uma loucura, né? Porque eu tinha que dar conta daqui e lá. Imagino. Eu trabalhei na Secretaria de Estado também, a SEGES, um tempo, que é Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável, que foi muito bom esse tempo que eu passei lá, porque Estado é outra estrutura, então traz muito conhecimento, né? Esse período do conselho, a gente conseguiu um carro por edital, nós ganhamos um Pulse Drive no meu mandato, zerado, que o prefeito me entregou na frente da prefeitura. O conselho não tinha um carro para fazer a fiscalização, então eu tenho muito orgulho de que quando eu saí de lá, eu deixei essa estrutura para essa galera que está agora, pegar... com carro, com impressora, computador, sabe, assim, foi muito legal isso. Nós recomeçamos e hoje está aí o Condepid, que recentemente teve a conferência municipal, mas eu vi o outro lado da história, que é realmente os familiares pegar o idoso, colocar numa instituição, pagar a mensalidade e nunca mais ir lá ver. E aí a pessoa idosa fica refém da pessoa que está, né? E a gente sabe que na nossa sociedade o comprometimento, né? Fala mais alto do que a humanidade, né? Acho que tudo que a gente se propõe a fazer e a gente se compromete, né? Você não tá nisso por algo monetário. Não. A sua história foi uma história triste, você se encontrou ali, você viu que... Eu sempre vou falar aqui, algo que vem na minha mente através da nossa conversa. Reviver, revitalizar. Ela tá trazendo vida para quem estava esquecida num cantinho, e cada pessoa ali traz boas referências para você. O fato de eu realmente não ter nenhum vínculo, assim, por exemplo, quando o presidente, né, de conselho, eu ia dentro fiscalizar. Então, fiscalizar é achar coisa errada, né? Isso aí. Então, o pessoal já... Mas, como eu não tinha nenhum comprometimento, assim... vamos botar assim, não tinha rabo preso com nada, né? Porque eu tô ali neutra. Nossa, até ameaçada de morte eu fui. Acredito, só acredito. Porque eu chegava de braço duro. Não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui para ver o que é errado realmente. E assim, não tem como, né? Eu chegar numa instituição como eu já cheguei, aí peguei assim o cardápio lá, lanche da tarde, aí tava bolo, fruta, biscoito, suco, vamos botar assim. Aí tudo bem, aí eu olhei o horário, tipo, tava quase na hora do lanche da tarde. Quando eu olho pro salão, eu vejo uma mesa assim como essa, com um pano cobrindo. Eu olhei... Alguma coisa tá errada. Vou levantar. Quando eu levantei, um monte de prato de mingau. Ou seja, o cardápio era uma fraude. Mostrava uma coisa, mas era outra. Como que eu vou compactar? Eu vou sair dali e não vou notificar isso? Não tem como. Entendeu? Então foram 2 anos quebrando pau. Luta, né? Fechei as instituições aqui em São Gonçalo. Fechei sem dó. Não, pro bem-estar do idoso. Você chegar e ver idoso CA, né, que é processo de câncer terminal, em cima de uma cama comum, definhando. Essa mulher saiu presa no dia, não teve como. Se duvidar, ela deve estar presa até hoje, porque tinha tanta coisa. Eu vou falar, o seu mental tem que estar muito bom, né? Porque tem dia que, quando chega em casa, que fecha a porta, vontade de gritar e chorar, né? Minha equipe que o diga. Porque... Eu mando lá os áudios no grupo do WhatsApp chorando. Gente, eu briguei, mas eu tô tão cansada. Porque é humano demais. Se você for só uma pessoa jurídica, não que a pessoa jurídica não seja humana, mas se você não estiver caminhando, eu sou uma humana jurídica para brigar por coisas certas, você uma hora a energia sugam a sua energia. Né? Essa pausa do conselho foi até bom para mim, porque realmente eu estava numa batida assim, dando conta de tudo. Ai, foi pesado. Porque quando a gente trabalha o nosso lado humano para outras coisas,
a gente sobrecarrega demais. E é muito triste, assim, ver nessa questão, né? Hoje, São Gonçalo tem mais de 65 instituições privadas. A grande maioria, se não está em legal, é clandestina. Recentemente, a gente teve uma denúncia de uma casa que faz fila com os idosos nus para tomar banho. Filmaram, mandaram. Aí eu te falo, entendeu? Se não tiver alguém competente como você para brigar por isso, poxa, qualquer envelopezinho com dinheiro cega, entendeu? né? E aí você já teve num bairro aqui que é bem pesadinho, né? Não vou falar, mas já teve, de eu bater lá e não me atender. E eu ficar batendo na porta, não abrir, não é aqui não, e eu sabia que era. Porque tá cheio de irregularidade. Só que a gente tá falando de material humano. Entendeu? É isso. É muita crueldade, realmente. A única, assim, das coisas que eu projeto, algumas coisas que eu escrevo, que eu penso para o futuro, é uma maneira também da gente... Porque quando entra na instituição e identifica esse tipo de maus tratos, que tem que fechar, a gente liga, interdita a casa e começa a fazer contato com os familiares, dando 48 horas para tirar aquela pessoa idosa de lá. Porque a casa vai fechar. A gente só sai de lá quando não tem mais ninguém dentro, acabou. Eu já liguei para um filho, que eu falei, olha, a casa está irregular, está acontecendo isso, a gente vai fechar, o senhor tem 48 horas para tirar seu ente daqui. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, puta que pariu. Como é que pode, né? Quer dizer, então ele tá ciente de tudo que acontece para ele, tanto faz. Exatamente. Então, o que eu sinto falta ele hoje... Ele quer estar livre do idoso. O que eu penso futuramente, se eu tiver esse poder nas mãos, né, é realmente criar alguma lei que essas famílias também sejam criminalizadas. Penalizadas, com certeza. Entendeu? Porque eles abandonam ali. Responder juntinho com o dono da instituição. O dono da instituição está respondendo o inquérito, o familiar vai responder junto também. Porque é cúmplice. Isso que eu falo agora. Até porque, se você bota um familiar num local desse, você não faz o acompanhamento, vira abandono, né? Exatamente. E isso já garante no estatuto, porque você não pode colocar uma pessoa na instituição e abandonar. A equipe da instituição, ela tem essa obrigação de estar mantendo esse vínculo familiar, porque toda instituição tem que ter assistente social, psicólogo e tal. Então, já é papel dessa equipe multidisciplinar de LPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência, os antigo asilo, né, hoje não usa mais, estar fomentando essa ponte familiar. Só que, primeiro, que o assistente social, geralmente, o psicólogo, o que for, é empregado da instituição. Fica meio que sobre regras, né? E muitas das vezes não é interessante para o dono da instituição que a família esteja lá. Então, é conveniente. É conveniente, isso Ele aí. acaba gostando realmente que a família não venha, porque aí ele faz do jeito que ele quiser, do modo que ele quiser. Justamente. Entendeu? Ele passa uma imagem para você de boa, aquilo aqui tá tudo bem, você não precisa se preocupar. Exatamente. Mas se o dono se a equipe da instituição sinalizar que aquela família botou ali e está abandonando, a própria instituição pode ir ali. E, né, olha, vocês não podem fazer isso e tal. Mas o problema é que o cara, né, a grande maioria é conveniente, realmente. E o dinheiro acaba sendo o mal do mundo, né? Exatamente. Em algumas ocasiões. E aí não vê que tá comendo mal, que tá dormindo mal. Eu já entrei em uma também que tinham 32 institucionalizados, mas tinham 28 camas. Eu fiquei meia hora tentando fazer ela me explicar como tinha 32 pessoas idosas e 28 camas. A conta não bate. 4 estavam dormindo aonde? Você tá alojando como essa pessoa? Ou estava dormindo em sofá, ou estava dividindo cama. Aí ela abriu um depósito, mas eu tenho cama. Eu falei, tá, você tem cama aí guardada, mas e lá? Você não tem. No espaço. Não, eu tenho. Vamos lá contar, conferir. Foi uma que também a casa foi fechada. Não. Eu falo sempre isso, né, cara? Eu procuro sempre, tudo que eu faço, eu gosto de fazer com amor e com carinho. Sim. Porque eu acho que o que me movimenta é sempre o acolhimento, o amor e o carinho, e a verdade, passar a verdade. Só que quando entra dinheiro, né?
Para algumas ocasiões, sempre tem a pessoa esquece do início e acaba focando na grana. E no caso da pessoa idosa, é mais cruel ainda, porque... Ela já sofre o abandono do familiar. E ela vai para um espaço ela é tirada do local que às vezes ela viveu bem a vida toda, né? Vira peso. Vira peso. Vira, sabe, peso para a família. A mente definha, né? Isso é muito ruim. Não quero dinheiro nada não, tipo, só quero me livrar do problema. Vira um problema, né? E eu não sirvo para trabalhar com essas coisas. Como é que a pessoa, né, te gerou e tal? Às vezes a gente encontra casos que, tipo assim, lá a gente também dá um suporte familiar, né? Qualquer orientação de serviço e tal, não é só a pessoa idosa, não. A gente... Recentemente teve uma história que teve um AVC isquêmico, a sobrinha estava com ela e estava com dificuldade de entender como que pegava fralda de graça, e aí a gente articulou com o posto de saúde, a gente dá esse amparo familiar também, né? Se estende à família. Como que você... Aí às vezes chega caso lá, nunca me criou... me maltratou a vida inteira, e não sei o quê. Eu sou bem... sou bem curta e grossa, bem objetiva. Eu sempre respondo isso, eu falo, olha, a gente está aqui para considerar os dois lados, né? A pessoa idosa, que ela tem o direito garantido pelo estatuto, mas a história familiar também pesa para o outro lado, né? Filho, enfim. A questão de afetividade e tal. Só que o nosso papel ali é garantir o direito e te informar o direito que você tem. Mas eu não quero porque ele não me criou. Beleza, existem 3 profissionais para cuidar disso: psicólogo, psiquiatra e terapeuta. Eu sempre falo isso. Porque não é meu papel comprar lado. Entendeu? Eu estou ali para garantir o direito. Agora, se a gente tiver que fazer um estudo de caso e mandar para o Ministério Público, a gente vai manter neutralidade. Vai fazer o relatório falando do direito daquela pessoa idosa, o que está acontecendo, qual é o contexto social. Mostrar a versão da outra pessoa. E dando a fala. Vai fazer uma análise toda. E quem vai decidir é o juiz. Aí cabe a pessoa ter um entendimento através da sua informação do que o juiz fala assim, não, vai ter que ficar com você, pronto, acabou. Que acaba acontecendo. Porque entendeu? Eu informo a lei, mas eu não sou cumpridor da lei, né? Quem faz cumprir é o judiciário. A gente garante, mas quem faz cumprir realmente é o judiciário. E às vezes acontece realmente. Não me criou e agora eu tenho obrigação judicial de cuidar dessa pessoa. Vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar, isso aí. Cíntia, a gente estava conversando aqui e eu vou entrar num outro ponto muito importante, né? Você falou que já teve essa passagem pela política, né? E eu falo para o meu público aqui, né? Todo mundo tem total direito de passar aqui e eu gosto de trazer, não mostrando o meu lado, mas é uma conversa que é muito importante para a gente. E você tem essa vontade de voltar para estar nesse meio e se candidatar e chegar firme aí com os seus propósitos? Acho importante. Agora eu abracei. Acho importante. Por que eu falo isso, gente? Às vezes vocês veem, eu tive aqui com o Éder Clécio, né, líder comunitário do Salgueiro. Ele veio aqui e eu falei sobre isso, né? Sobre a gente estar atento nesse período de eleições. Por quê? São muitos peixes vendidos e às vezes a gente se deixa levar por um peixe que não é aquilo que está sendo vendido. E quando eu falo de política, que são poucas as vezes, eu falo muito disso, da gente olhar para o bairro. Sim. A gente não pode trazer para dentro do nosso bairro pessoa que não conhece o nosso bairro. A gente não pode deixar se vender um peixe de quem não conhece a realidade do bairro, quem nunca botou sacola no pé para ir para o ponto do ônibus quando aqui era lama. Pegar o resultado final é muito mole. É verdade. A gente tem esse carinho sobre quem e questões que vão ser pautadas por aquela pessoa, né? Não tô puxando sardinha pro lado dela, não, mas é algo que eu vi sobre nossos idosos, sobre uma qualidade de vida, sobre trazer vida para quem está esquecido dentro de casa,
que eu acho que ela vai brigar um pouco por isso, com amor e com carinho, né? Né? Ela perdeu alguém muito querido na vida dela, hoje ela traz vida para as pessoas e automaticamente traz pedacinhos de coisas para ela muito boas. E vamos falar sobre essa questão, né? Você hoje quer vir com isso? Porque assim, vou abrir aqui assim, meu sonho pessoal, profissional. Sim. Eu sonho em ser, eu quero que Cíntia Weber seja a referência em um nome que referencia realmente um trabalho forte em relação à pessoa idosa, sabe? Esse é o meu sonho. Eu quero realmente ser, quando falarem assim, pessoa idosa, procura a Cíntia Weber, ela sabe? É isso. E se o caminho é esse, né? Tendo possibilidades políticas, que seja. Por que eu entrei muito nesse quesito? Você me passou algumas coisas aqui e eu sou muito taxativo, quem me conhece sabe. Você falou de coisas que são obrigações que as pessoas enfeitam como se fosse um benefício, como se estivesse sendo uma ajuda. Não. E eu acho muito importante quando alguém bota a cara a tapa para falar, não, mas isso é um direito seu. Exatamente. Sabe? Às vezes eu vejo vocês aí batendo palma porque uma luz apareceu no poste. Uau, que legal. Eu pago para ter luz no poste. Sabe? Ninguém tá me dando nada. Todo dia, né? Sabe? Tudo então, eu não gosto de mostrar esse meu lado, não, tá? Mas é por causa disso, porque a nossa sociedade tá vivendo muito numa fase de poste mijar no cachorro. Sabe? Eu falo sempre, assistência não é assistencialismo. Assistencialismo é uma coisa, assistência é outra. Esse episódio vai ter muito corte maneiro, já tô até vendo aqui, sabe? Mas Não é. E quando você traz pessoas do anonimato, né? Por exemplo, eu pegar um cara que já tá nesse meio para falar, não, porque eu prometo que vai... Não quero promessa. Eu quero verdade e você falando sobre verdade. Você não tá fazendo nada por um idoso... É de direito dele ter aquilo. Sim, né? Direito, é fato. A gente não tá fazendo favor nenhum. E quando você faz isso de direito, com forma de acolhimento, amor e carinho, é bem melhor ainda. Né? Sabe? Para as pessoas não entenderem que, calma aí, que ele é um favorzinho para mim. Tá, gente, vamos lá conhecer, por favor, por favor. Tem gente que fala assim pra mim, eu vejo você levando os velhinhos para passear. Cara, não é levar para passear. Dentro do estatuto tem um artigo lá, né? Vou deixar um aqui que tá na minha bolsa. Tá bom, por favor. Tá lá. A pessoa idosa tem direito a lazer, cultura. É lei. E Cíntia, não deixar deixar esse artigo, não. Tudo que você achar de suma importância, para eu estar mostrando aqui, por favor. Tá? Não fica preocupado de... Que a gente fala assim, Juliana, eu não quero te apurrinhar. Não é apurrinhar, não. É trazer conhecimento. Não é apurrinhar. Te agradeço. São coisas importantes, porque é o que eu falo, é um podcast dentro de uma comunidade para trazer conhecimento. Eu não estou me preocupando com entretenimento, não. Isso é a ordem natural. O Puscri, ele vai chegando de forma de entretenimento, mas eu estou muito preocupado mais com a informação e comunicação. Porque eu acho inadmissível a gente morar dentro de um bairro no qual estou falando por mim, eu não conheci o trabalho dela. Então eu acabo achando que, para mim, é inadmissível não te conhecer, eu não conhecer o seu trabalho. Não estou falando de política, tá? Estou falando de um serviço prioritário para acolher a minha mãe. A mãe do outro, a avó do outro. É um serviço público, público. Aí, entra você dentro de uma internet que tem que ter voz dentro de uma internet, tem que acontecer numa internet, tem que aparecer dentro de uma internet. Porque acaba sendo a forma de salvar vidas. Exatamente. E lá a gente não tem, assim, filtro não, porque eu digo que eu sou pidona, eu bato de porta em porta. Nessa pegada, nesses 4 anos, a gente já foi em tudo quanto é lugar que você imaginar. Eu vou botar, assim, os maiores. Tour Maracanã, Cristo Redentor, Museu Imperial... Minha mãe perdeu todos esses passeios. Mãe, desculpa, mãe. Mas a gente tá aí. Aí fala assim, mas como que você conseguiu? Eu fui lá e pedi tudo de graça. O idoso não tem custo nenhum. A gente tem o nosso transporte.
Na sexta-feira, nosso ônibusinho lá, pega, deixa, Por que que eu tô... a gente acompanha. E isso eu vou ter que fazer um corte especial sobre essa gratuidade. Por quê? Porque tudo que a gente vai falar hoje, né, ou agora, né, eu abordei um tema político. Já vamos falar, mas tem que pagar, tudo que a política paga. Olha o que ela tá falando aqui. Não tem é. custo nenhum. Ela tá correndo atrás de algo de direito e de uma forma boa para todo mundo. Exatamente. Né? E isso com é importante. Gratuidade. Tudo é com gratuidade. A pessoa idosa não tem custo nenhum. E eu volto a falar, a importância das pessoas estarem enxergando, nessa época de política, alguém com sentimentos reais. Exatamente. Né? Eu acho importante que sejam pessoas que tenham identidades. Eu tenho um problema hoje com os meus pais, o meu cotidiano é difícil, se tivesse um lugar desse, então vota num candidato de acordo com a sua necessidade. Né? Real, a necessidade real. Acho que tem coisas mais palpáveis para você escolher um candidato. Estou falando justamente agora que a gente está conversando isso aqui, de você estar com algo já, um projeto já acontecendo, que isso pode ser importante depois que estiver dentro da política também, porque você vai ter poder para materializar essas coisas. Para a gente ampliar, precisa. Assim te ampliar hoje da forma que você está, é impossível não. Mas você estando lá fica mais fácil. Com certeza. Né? Sim. Volto a falar, não estou levantando bandeira, quero que vocês entendam a materialização de algo que você quer para um futuro melhor. Né, Luz? Não pode. Não, Luz, não pode. Isso aí é obrigação. Fico pra morrer. Eu já passei por isso. Jânio, vou botar luz na sua rua. Cara, é obrigação, vai lá, coloca. Pô, não é isso, meu amigo. Eu falei, não, é isso. Eu pago por isso. É isso, irmão. Então, tá, eu quero que você exponha aqui justamente sobre isso. Sim. E não só agora. Como eu te falei, toda pauta importante que você quiser trazer para que eu possa divulgar, eu vou estar divulgando, tá? A escolha é de vocês. Eu vou estar fazendo a minha parte como comunicador para o bairro. Mas eu peço que vocês tenham essa sensibilidade. Não se vendam. Verdade. Né? Há um tempo atrás, quando eu trabalhei no estaleiro, houve uma briga e eu falava, cara, vocês se vendem por colete de futebol e churrasco, irmão. Política pra mim não é isso. Lá embaixo você falou que uma pessoa falou pra você que no podcast de que ter polêmica, e já criamos. Já, acontece. Sem querer, já criamos polêmica. Mas é porque a gente quer trazer coisas reais. O mundo é real. É verdade. É que a gente tá criando uma cultura de vender algo que não, a vida que não é real. Pois é. E as pessoas estão comprando pra massagear o ego, pra esconder a dor. Isso não é legal. Você começou o seu podcast aqui com lágrimas nos olhos, lembrando de algo. É isso que eu acho bacana. Sim. Você tá sendo você. Ela não pegou um papelzinho com o roteiro pra ela ler o que ela tinha que falar, não. Eu não tenho roteiro. Eu já falei, um dia talvez eu precise por causa da dinâmica que pode acontecer, mas eu não quero. Eu tô relutando pra não ter. Porque tá sendo da forma tão natural e o tempo que a gente tá conversando. Com certeza, quando acabar, eu vou perguntar pra ela, e aí, o que você achou? Porque as pessoas Sem dúvida. As pessoas estão se assustando comigo por isso. Aí a gente fala, Júnior, como é que você consegue criar um entretenimento? Eu falo assim, é porque eu tô querendo fazer uma internet diferenciada. Eu quero ser eu quero que as pessoas tenham o prazer de ser elas. E sabe? quando você domina um assunto, você não precisa roteiro. Você vê, você tá falando tudo seu naturalmente, eu tô falando naturalmente, mas porque eu vivo isso todo dia. Se eu não falar disso naturalmente, entendeu? Não tem como. E foi já tá tudo aqui. Foi algo que eu falei quando você veio entrando no estúdio, falei com a sua assessora. Eu me proíbo a me resumir ao tá ligado ao papo reto. Sou morador de favela, sou favelado sim, conheci o mundo, quero conhecer muita coisa, então eu falo para vocês, são vocês que se limitam. Conhecimento e cultura, se a gente não puder te oferecer, tá em tudo quanto é lugar, mas você escolhe o entretenimento e você não faz disso uma virada de chave. Eu sou muito fã do Rick Chester, que é o cara da água de Copacabana. Tá, sei. Já li os livros dele. Já falei que o meu desejo pessoal é conhecê-lo pessoalmente e vou. Que bacana. Mas eu não consumi o conteúdo dele e fiquei sonhando dentro do quarto. Pô, o cara que vendia água, hoje ele foi para Harvard. Ele hoje tem um carrão, hoje vende livro. Não, eu consumi o conteúdo dele, peguei os meus olhos, botei numa sacolinha, amarrei com uma fitazinha e fui pra rua vender. Aquilo me serviu de estímulo.
Acho que a gente precisa muito acreditar nisso. Exatamente, trabalho digno, sonhos envolvidos, emoções, e ninguém está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não, porque cada um Esses estímulos são importantes. Né? Então aqui, a gente vai usar de estímulo. Você é um estímulo. Antes de política, você é um estímulo. As pessoas que estão te vendo lá onde você está todo dia, que você chega triste, ninguém vê, mas abraça e você chora, isso é real. Isso não é um personagem. Não, de jeito nenhum. Só que a gente precisa de palco, a gente precisa de visibilidade, a gente precisa acontecer. Então essa é a minha obrigação com o meu projeto, é acontecer para fazer acontecer. E eu te agradeço muito o espaço. Comecei agradecendo, vou terminar agradecendo a grandiosidade, né? Como eu falei lá embaixo, né? Você está aí com família tradicional catarinense, né? Esse contexto, né? De quem chegou aqui, cresceu aqui. Isso é muito bonito. Naquele dia lá do Jornal Catarinão, foi uma das coisas que eu falei, né? O que realmente identifica esse contexto de resistência da gente na comunidade são os vínculos afetivos. É isso. Isso é base, não tem como, né? Tem essa coisa assim, meu pai, minha mãe, isso é muito bonito, né? Porque quando a gente vai na Zona Sul, filho, não existe, por isso que diz que o pobre é feliz, né? Que esse contato humano, tá todo mundo na mesma casa. Eu sempre falo, quem vem aqui em casa que passa pela minha mãe... Pois muda, né? porque... Já tava a gente ali sentado no sofá, batendo papo. A minha mãe é assim, meu pai é assim. Nós somos assim. Né? A gente... É uma frase que tá virando populacional aí, o feliz no simples. Exatamente. O feliz no simples. E canais assim como o seu, que dá realmente essa abertura para mostrar gente simples, né? Sem essa... você estava falando, eu tenho um pouco desse pensamento, né? Eu também sou muito crítica com a futilidade, sabe? Sim, eu não tenho muita paciência, não. Não tenho, realmente. Eu às vezes fico meio... Aí eu desconecto um pouco. Decepciona, você olha e fala assim, nossa, sabe? Tão vazio. Realmente. Hoje, o que mais a gente vê, gente, vazia. Sabe? Superficial, você sente que é superficial, é moldado ao que tá vendo, sabe? E eu vejo que isso rebate contra aquilo que a pessoa quer fugir da realidade dela e acaba dando engajamento para aquilo, para não encarar o real. E vai criando um monte de alienados. Vai criando um monte de alienados. A idiotização virtual, que eu tô batendo a tecla direto. Porque essa coisa da imagem, ela projeta aonde você tem falta. Entendeu? Eu não queria ter barriga. Aí aparece aquela mulher zero barriga. Aí você fica idealizando aquilo, porque você queria ser aquilo, entendeu? E quando você vai dar conta, você está fazendo de tudo para ser aquilo que você está vendo, e não mais você. E é realmente onde a internet afeta emocionalmente, onde ela destrói vidas, sonhos, potenciais. É nesse aí. Hoje, assim, é um canal de muita coisa boa, de evolução, né? O mundo inteiro. Hoje você fala com alguém lá do outro lado do mundo em tempo real, enfim. Tem essa questão, né? Positiva, de evolução, que a gente tem que evoluir mesmo. Isso. Mas em contrapartida... Tem gente se matando por conta de internet. Por causa da internet, isso aí. Cíntia, já vou entrar nas minhas considerações finais. Vou te agradecer muito, 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 tá? Eternamente grato, porque eu sempre falo que meu canal é um canal que está começando. Eu acredito muito, só que eu acredito mais nas pessoas que não me conhecem e mandam aquela mensagem no WhatsApp. Como é que eu faço para participar? Quero participar. Gravo quando? Vamos marcar? Parece que não. Tem pessoas que veem isso como incômodo. Mas eu vejo isso como uma realização. Com certeza. De dentro de um cômodo, tá construindo algo tão real, que lá na frente, eu sempre falei, já falei isso pra você aqui, vai ser um efeito rebote. Das pessoas estarem voltando aqui pra assistir um episódio, caramba, aquilo mudou a minha vida. Ganhou uma fã. Tá? Esse sou eu. E queria que você fizesse deixasse uma mensagem pros crias, sabe? Sobre a realidade da vida, pra uma evolução, pra uma melhoria, algo do teu coração, pra quem possa estar
amanhã tá mudando de vida através da nosso bate-papo aqui. Parece clichê, mas lutem, né? Não tem outra alternativa, não desistir, não deixar a tristeza tomar. Dificuldade a gente tem todo dia, toda hora, mas não pode desanimar realmente, né? Acho que o sentido da vida tá nisso aí, superar o tempo todo. Fala, galera! Foi uma alegria participar do Puscria, ter a oportunidade de falar do nosso equipamento, o Centro de Referência Especializado da Pessoa Idosa, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 4 da tarde. As inscrições são feitas sempre às segundas e terças. A gente está na Avenida Albini Carato, 1501, em frente à Lona Cultural e ao lado do DPO. E Puscria que a gente continue valorizando a experiência e garantindo os direitos da pessoa idosa.